Hola gente, ¿cómo están? Bueno, nuestra clase de hoy es el módulo 9. Regresaron temprano de las páginas 76 hasta la 83, que vamos a ver sobre el pretérito indefinido y los heterosemánticos. Entonces, ustedes se acuerdan, ¿sí?, de este tema. El pretérito indefinido ya hemos visto en algunas clases, ¿sí? En la clase anterior yo les expliqué la forma irregular de estos verbos, las formas regulares que se cambia y todo eso, ¿sí? Entonces, aquí, sí, vamos a ver. Gente, o seguinte, o pretérito definido, ele tem a ver com que? Com ações do passado, né? Que aconteceram no passado, que já foram concluídas, tá? Então, eu expliquei para vocês na videoaula anterior sobre os verbos regulares, né, que tem uma forma deles no passado, e os verbos irregulares, que alguns deles mudam o radical, mas que conservam a conjugação semelhante, tá? E alguns verbos que mudava tudo, tanto o radical como a sua conjugação. Então, eu trouxe aqui uma atividade para eu comentar com vocês sobre a conjugação desses verbos e também uma questão sobre heterossemânticos, certo? E separei também uma questão do livro para a gente comentar. Vamos lá. Então, aqui, en esta primera actividad tenemos conjugar los verbos entre paréntesis en el pretérito indefinido. Entonces, la película comenzar, aquí comenzó con media hora de retraso. Comenzar es un verbo regular que podemos conjugar. Yo comienzo, tú comienzas, él comienza. Não, ele está no passado, gente. Estava conjugando ele no presente. Então, yo comencé, tú comenzaste, él comenzó, nosotros comenzamos, vosotros comenzasteis, ellos comenzaram. Então, aqui, ele é um verbo regular, então não vai ter muito segredo, né? Na letra B, la semana pasada, colgar yo. Entonces, aquí también es un verbo irregular porque va a sufrir una pequeña alteración en su radical, su raíz. Colguei umas fotos em la pared. Eu coloquei umas fotos na parede, tá? Terceira pessoa, aliás, primeira pessoa, yo colguei, tá? Na letra C, pedir ella. Pidió un montón de regalos para su cumpleaños. Ela pediu um monte de presentes pelo seu aniversário, tá? Pidió é o verbo que troca por la i. Entonces, yo pedí, tú pediste, él pidió, nosotros pedimos, vosotros pedisteis, ellos pidieron. A letra D, anoche los niños aí el verbo dormir, aí conjugação durmieron, que é um verbo também que sofre uma alteração na sua raiz, tá? Enseguida, ellos durmieron, los niños, ellos, tercera persona do plural. Ahí, el año pasado todos los alumnos, verbo aprobar, aprobaram los exámenes finales. Então, eles passaram, aprovaram, é um verbo regular, tá? Então, esses verbos do pretérito definido, vocês têm que prestar atenção, como eu já tinha falado na outra videoaula, em relação a alguns verbos que mudam o radical, tá? Como o verbo saber, o verbo caber, o verbo andar, tá? O verbo traer. Então, todos esses verbos que eu falei, eles mudam o radical e você acrescenta as terminações, né? Que são semelhantes à do verbo verbos regulares. Aqui, gente, na outra questão, é a questão que fala sobre os heterossemânticos, né? Então, os heterossemânticos são aquelas palavras que têm uma grafia semelhante ou muitas vezes igual ao português, mas que o seu significado é diferente. Então, porque, olha, é uma coisa que os estudantes de espanhol, né? Os brasileiros estudantes de espanhol, eles costumam, né? Acham que espanhol, por ser, como são línguas irmãs, português e espanhol, porque vem do latim,
acham que é a mesma coisa. Não é bem assim. Então, tem que ter muito cuidado, né, quando a gente utiliza algumas palavras no espanhol, para que a gente não passe nenhum tipo de situação constrangedora, como aquele texto que eu li para vocês na videoaula anterior, né, que era da brasileira que ia morar na Argentina e que convidava a sua vizinha, né, para tomar um café. E nisso ocorreu o mal-entendido, por quê? Porque a brasileira não conhecia, né, o significado de algumas palavras que para ela, como são parecidos o português com o espanhol, então ela utilizou de uma forma equivocada e a Argentina, né, que era a vizinha, também não entendeu aquilo ali, né? E não entendia por quê, né, o que estava acontecendo naquele mal-entendido. Então, é tanto que para eles também, os que falam espanhol, os hispanohablantes, né, para eles não existe isso, porque eles não estudam português na escola, porque esse é um conteúdo que é visto para quem estuda espanhol, tá? Ou seja, para nós brasileiros que estudamos espanhol. Esse é um conteúdo sim que existe, para eles não. É tanto que às vezes quando eu falo com nativos e comento esse conteúdo, eles ficam surpresos porque não sabiam disso, tá? Aqui, vamos lá. Por la mañana me gusta tomar uma taça de café. Então, pela manhã eu gosto de tomar, né, no caso aqui o heterossemântico seria a palavra taça. Xícara, né? De manhã gosto de tomar uma xícara de café. Aí na B, um rato, por favor. Lo haré pronto, né? Aqui a gente tem dois heterossemânticos na mesma frase. Eu tenho a palavra rato e tenho a palavra pronto. Então, rato, um momento, por favor, né? Farei logo, que pronto significa logo, rápido, certo? Na letra C, minha esposa está embaraçada. Então, a minha mulher, né, minha esposa, está grávida, né? Aqui temos outro heterossemântico, tá? Na letra D, já me he llevado mi coche a vários talleres e não logran el problema. Então, aqui eu tenho um heterossemântico que é talleres. Então, já levei o meu carro a várias oficinas e não resolve o problema. Eu separei também, tá, umas questões aqui do livro de vocês para eu comentar, mas o resto vocês vão fazer, tá bom? Deixa eu colocar aqui para a gente ver, pronto, certo? Vamos colocar aqui. Então, aqui, ó, vamos lá. Então, aqui na parte de practicando, vale? Eu tenho aqui uma tirinha da Mafalda, que tenho aqui, ó. Anoche, por TV, habló un sociólogo y dijo que la humanidad vive llena de dudas sobre su futuro. ¿Cuánta razón tiene ese hombre? Yo, por ejemplo, vivo dudando si cuando me casi debo saludar a las amistades en el atrio o invitarlas luego a la fiesta en mi casa. Aí aqui, acho que era matrimônio aqui, matrimônio. Nele matrimônio, porque tá apagado aqui, não sei porquê. Não dijo nada sobre isso? Não, ele muito torpe, não tocou o tema. Então aqui, o que que a gente vai ter que perceber aqui, ó? As formas verbales, habló e dijo, que aparecem no primeiro globo de la tira. Então ele destacou dois verbos, habló e dijo. Tratam de uma ação que vai ocorrer no futuro lejano. Ele se refere a uma ação que vai ocorrer no futuro, que está muito longe. Não, os verbos habló e dijo não estão no futuro. B. São formas del pretérito perfecto simple ou indefinido e são sempre usadas quando se quer exprimir tempo inacabado. Bom, estaria correto por conta disso aqui, gente. Olha, esse pequeno detalhe. Olha, eles estão no pretérito perfeito simples ou indefinido, mas ele se refere a um tempo já acabado aqui, ó. Inacabado, né? Tá errado. C. Pertenece ao pretérito imperfeito del indicativo e se refere a uma ação passada. Bom, é uma ação passada? Sim, mas não é no pretérito imperfeito, tá, gente? D. Se refere a uma ação passada e são usadas para exprimir tempo acabado. Correto. Uma ação passada e terminada. Na E, corresponde a uma ação contínua que empieza no presente
e sigue ocorrendo no futuro. Então, é uma ação contínua que começa no presente e continua no futuro? Não. Aqui a gente está falando de tempo passado, tá? Na questão 2, ó, aqui a gente tem um poema, La Carta. Eu não vou ler, vocês podem ler em casa. E a gente vai analisar essas questões aqui, ó. De acordo com o texto, señala la ou las alternativas corretas. Então, como aqui é uma somatória, pode ser que tenha uma correta, duas, três, ou seja, pode ser todas, pode ser só uma. Então, a gente tem que analisar cada uma delas, tá? A01, las formas verbales me mandaron, línea 1, cayó, línea 4 y arrastraron, línea 6. Están conjugadas en el pretérito indefinido. Bom, aqui mandaram, sim, está no pretérito definido, caiu e sim, certo? Aqui sim estão no pretérito indefinido. Me mandaram é o verbo mandar, cayó o verbo caer e arrastraram o verbo arrastrar. 02. Los participios cometido, línea 8, apoyado, línea 9, y resuelto, línea 10, se refieren respectivamente a los verbos cometer, apoyar e resolução. Vamos lá comentar aqui. Cometido é del verbo cometer, tá certo? Apoiado, del verbo apoiar, correto. E resuelto é del verbo resolução. Não, primeiro que resolução não é verbo, é um substantivo. Então, por conta dessa pequena palavra, desse pequeno detalhe, a 02 não está correta, tá? As formas verbais viene, línea 15, e piden, línea 17, sufren diptongación de E para IE e cambio vocálico de E para I, respectivamente. O verbo viene, ele del verbo venir, que exatamente cambia la E por IE, e piden, cambia la E por la I. Então, está correto, tá? Então, aqui, 0104 dá 05. Vamos analisar aqui a 08. Las formas verbales se había resuelto, línea 10, he recibido, línea 31, y pido, línea 33. Están conjugadas respectivamente en pretérito imperfecto de indicativo, pretérito perfecto compuesto de indicativo e pretérito indefinido de indicativo. Vamos ver esse negócio aqui, né? Se havia resuelto, ele está dizendo aqui que está no pretérito imperfeito. Está errado, gente. Ele está no pretérito plusquamperfeito, tá? É recebido, ele disse que está no pretérito composto, pretérito perfeito composto. Sim, nesse caso aqui está correto. Como já tem um errado, a gente já eliminou. E pido não está no pretérito definido, ele está no presente, tá? Então, está errado aqui. E a 16, las formas verbales voy, línea 12, quieren, línea 20, e tengo, línea 39, son irregulares. Os verbos verbo ir, verbo querer e verbo tener são irregulares? Sim. Olha aqui a diferença. Eu tenho, tu tienes, verbo ir, eu voy, tu vas, quieres, exatamente, tá? Então, com isso, terminamos a nossa aula de hoje, tá, gente? Então, façam as atividades que em outro momento nós vamos nos encontrar para tirar mais algumas dúvidas com vocês, tá bom? Então, fiquem atentos à agenda, às videoaulas, tá? Nossas redes sociais. Besitos, hasta la próxima clase.